E aí galera, muita gente pediu, o Carangues PB atendeu. Estamos avaliando hoje a nova geração da Ford Ranger, né Thiago? O carro chegou ao mercado aí no comecinho do mês de junho, então é uma novidade bem recente. Linha 2017 aí que a Ford trouxe agora para o mercado, apresentou, como o Vitor falou, no começo de junho. A gente teve presente, já que teve um evento a nível nacional de apresentação. Isso a gente tá falando de lançamento para o público, né? A apresentação. Como de fato ele chega para o mercado. Isso. E antes dessa apresentação, mais ou menos na parte de um mês e meio antes, estava tendo treinamento com o pessoal das concessionárias sobre o produto, que sofreu várias alterações aí, conta com itens de segurança, tecnologia que vem num carro feito Fusion, né? A gente estava bem ansioso para conhecer o carro, né? Tem muita novidade aqui na dianteira, muita coisa mudou no interior também. Lateral nem tanto, nem traseira, né Thiago? Tá mais conservador nessa parte, mas aqui na dianteira vocês já conseguem ver, o farol é novidade. A grade é novidade, está interagindo com o para-choque, é uma peça quase única aqui, né Thiago? Com os faróis também, que receberam projetores nas versões intermediárias e top de linha, né? É verdade. Ganhou o sensor de estacionamento dianteiro na versão Limit, rodas 18. Tem muita novidade, né? Muita novidade, então, cara. Então, deixar de conversa e mostrar como é que tá o interior do carro. Vamos mostrar aí pra vocês. Se interessa, vamos lá. Chegou a hora agora, Thiago, de mostrar os detalhes aqui no interior do carro. Começando aí pelo volante, fica à vontade. Vamos começar com o que é de praxe, que é a chave. Né? Ela não é keyless, mas é uma chave canivete. É o mesmo modelo que a Ford utiliza para o Fusion de entrada e para a linha do Ford Ka também. Acho que então ela deve estar mudando essas chaves para esse modelo aqui. E aproveitando também, né, sem deixar de esquecer, os nossos agradecimentos a Cavalcante Primo, que cedeu o carro dando liberdade total pra gente poder rodar, fazer viagem, gravar como quiser, né Thiago? Isso, deu total liberdade aí pra gente testar o carro sem Valeu. restrição. Obrigado. Valeu a diretoria aí que liberou o carro pra gente. Então vamos lá, começar pela chave, vamos dar a partida no carro. Tá, aqui a visão do motorista. Vamos começando logo pela direção elétrica. Bem suave. A primeira coisa que você nota quando sentar o volante, a toca na direção. Eu fui fazer uma manobra aqui agora, eu fiquei tipo... Cada vez que você pega, você acha inacreditável, porque é muito leve. Bate ela aí, Thiago. Puxa ela. É isso. Um dedo. Isso numa picape, hein, que antigamente era sinônimo de carro duro para manobrar, pesado. Quase um caminhão. Então o volante ele é todo revestido em couro, tá? Tem os comandos aqui. Então, comando, botão é o que não falta no volante. Para quem gosta de tecnologia, prato cheio. Até assusta. Isso. E aí aqui a visão que o motorista tem da parte do painel, ele tem a mesma visão de um Fusion. O grafismo, né? De um Edge. Então a linha Ford, na parte, digamos assim, mais cara, deu uma implementada nesse bem tecnológico, essa parte. Então aqui do lado esquerdo do motorista tem um computador de bordo, né? Nesses comandos aqui você controla toda a parte do modo de display, velocímetro digital, autonomia do tanque. O contagiro dele é digital. Bom. Tá? Então quando você acelera aqui, ele mostra só o ponteirinho, parece um caminhão. Né? Tem a parte de consumo, algumas configurações aqui do carro, como alerta de colisão, piloto automático adaptativo, sistema de permanência de faixa. Se você comprar o carro, você vai ter que passar só uma manhã mexendo aí no tanto de coisa que tem, né? Um final de semana além do manual. Né? Então aqui você tem a parte, também é bem intuitivo, português brasileiro, não tem tanto segredo não. Desse outro lado também tem uma telinha que você controla aqui, é um resumo daqui da tela do multimídia, console central, da multimídia, mas aí a central a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. O velocímetro é analógico e embaixo do velocímetro tem a indicação das marchas aqui automática, né? No caso PRNDS. E quando você utiliza o modo sequencial, aqui na telinha do computador de bordo ele vai mostrando qual marcha tá, quando você está utilizando sequencial. É um câmbio de 6 velocidades, né? 6 velocidades, automático, tá? Troca de marcha também bem suave. A direção também ela tem ajuste de altura, só altura, não tem profundidade. Isso, não tem profundidade. Aqui
ele tem a parte do rebatimento elétrico dos retrovisores e ajuste dos retrovisores. Um pouco mais abaixo vai ter a questão dos botões de acendimento dos faróis. E ao lado ele tem uma novidade, que ele tem um botão que você liga tanto as luzes de cortesia, que são as luzes que tem embaixo dos retrovisores externos, aqui na versão Limited, como também a iluminação no Santo Antônio, que agora está vindo, na geração anterior não vinha. Então tem 2 luzes de LED lá para ajudar na iluminação da caçamba. Na seta aqui de farol alto, né, tem as setas convencionais e tem só um botãozinho para você ativar ou desativar o sistema de permanência de faixa. E do lado direito, né, o limpador do para-brisa. Não tem tanto segredo nessa parte aqui não, que a gente já conhece, é bem tradicional, né? Mostrar aqui que o lado da porta do motorista, ela é revestida em couro, tem uma parte revestida em couro, assim como os bancos também são revestidos em couro, essa versão. E ele tem essa barra aqui, plate, né? Esse aplique que vai de um lado a outro. Começa na porta do motorista e termina lá na porta do passageiro, passando aqui envolvendo o console central, né? Foi até um ponto que o especialista de design da Ford falou, que era com a intenção de deixar o interior mais robusto, né? Dar uma impressão de amplitude aqui no interior. E deixou com um ar mais sofisticado, né? E assim, até as saídas novas agora de ar também deram uma outra cara ao interior da Ranger, ficou mais americanizada, mais a cara das picapes da Ford nos Estados Unidos. Se é exagerado, é cara de norte-americano. Norte-americano. Então a saída é grande, a grade da frente dianteira também é bem grande. Então é coisa de norte-americano. O painel, tudo veio de forma exagerada, mas pro bem, né? Assim, não veio... robusto, de forma mais robusta. Tem alguns detalhes cromados aqui, um cromado meio dourado, né? Meio bronzezinho. Bonito. Na saída de ar-condicionado. One touch? One touch. Os 4? Os 4. Ok. Regulagem elétrica dos bancos. Isso. No banco do motorista, na realidade, em 6 posições, né? Pra frente, pra trás, a altura. Sem lombar. A lombar tem aqui um ajustezinho manual, né? Deveria vir elétrico já. Pra mim foi só a questão que ficou faltando, foi só esse ajuste lombar que podia ser elétrico. Posso vir pro meio? Vamos pro meio aí, Vitor. Aqui o meio, o sistema de multimídia é o Sync 2, né? Uma atualização da geração anterior do sistema de multimídia. É uma tela de 8 polegadas, bem intuitiva, bem prática. E ela tem essa subdivisão já na home, né, Thiago? Isso. Fica bem prático, você pode navegar clicando em qualquer local aqui. Vamos pro entretenimento para mostrar a vocês. Aqui ele já mostra as portas que você pode ter acesso com o seu dispositivo, AM, FM, CD, USB, Bluetooth que está aparelhado. Cartão SD, entrada auxiliar, algo bem prático. Aqui tem as opções, você vai tudo com toque na tela, configuração de som, retorno. Qualquer coisa. Ele não tem aqueles botões que a gente sempre comenta, que ajudam no suporte, né? Mas aí ele tem esses botões aqui embaixo, por exemplo, eu clicando aqui eu já vou para a temperatura, climatização, um ar-condicionado dual zone, automático e digital, que consegue comandar o lado dele daí. E o meu daqui. Vou colocar a minha temperatura aqui em 17 graus, enquanto a de Vitor está em 15. Está na mínima. E aqui a gente tem todos os comandos, distribuição de ar, ventilação, todos os botões que a gente tem acesso aqui, a gente também tem aqui no painel, né, Thiago? Então fica um negócio bem simples de você mexer. A bússola, por exemplo, o GPS, tá clicando aqui, ó, já vou lá em cima, ele já entra automaticamente. Já mostra o nosso mapa, localização. Tem bastante água do lado. Vamos voltar aqui pro entretenimento. Telefonia também aqui em cima. Já está conectado com o Everton. Também tem um sistema de comando de voz bem mais completo, né, Thiago? Dá para você mostrar aí alguns comandos. Isso. Lembrando só rapidinho que a parte de telefonia, ele inclui a questão da assistência de emergência. Sim. Né? É um sistema gratuito que a Ford oferece, que justamente quando houver uma colisão onde os airbags sejam acionados ou haja o corte da injeção de combustível, o som do carro, ele através do pareamento feito com o seu telefone, vai ligar para o SAMU e vai enviar a localização do carro, e depois ele libera a linha para, caso o motorista, passageiro esteja consciente, falar com o atendente do SAMU, passar mais algumas informações. Então, assim, é um item, digamos assim, de segurança, mas, digamos assim, chega a ser um item de conforto também, né? Pela solução de um determinado problema.
A questão dos comandos de voz, ele tem uma infinidade. Então eu vou mostrar aqui para vocês só alguns básicos. Alguns básicos. A gente pode controlar a temperatura, como eu falei, a minha tá 17 graus, né? A Ford fala em quantas combinações, mais ou menos, Thiago? Na faixa de 12 mil formas de você comandar. Mesclar cada palavra com outra. Isso. E fazer um comando único. Porque né? Depois que você entender as palavras-chave, aí fica mais fácil você dar um determinado comando mais curto. Porque não adianta eu dizer assim, eu quero mudar a temperatura. Você tem que saber os comandos que ele aceita, tem que saber. Thiago vai mostrar aí. Até porque é comando de voz, então são palavras, são frases que já existem, não é reconhecimento de voz. De voz, exatamente. Né? Então assim, pronto, minha temperatura aqui está 17 graus. Por favor, diga um comando. Tu apertou aqui, né, Thiago? Isso. Segurou aí. Tá. Controle climático, ajustar temperatura 15 graus. Diga o nome de um dispositivo. Controle climático, ajustar temperatura 15 graus. Você disse 15 graus? Sim. Ajustando a temperatura a 15 graus. Não apareceu aqui low porque 15 é a temperatura mais baixa, a temperatura mínima. Tem a parte de entretenimento também. Faz uma de navegação, de comer, por exemplo. Navegação, se você estiver num lugar onde você não conhece, você está com fome. Por favor, diga um comando. Estou com fome. Onde você deseja procurar? Na proximidade ou numa cidade? Na proximidade. O GPS já faz uma busca. Por favor, escolha uma linha. 5. Assim que você estiver preparado, pressione a tecla de reconhecimento vocal e diga estabelecer como destino. Caso o estabelecimento tenha telefone, ele fornece o número de telefone aqui. Aí você pode já discar para pedir para reservar uma mesa, alguma coisa assim, fornece o endereço. E aí eu tenho duas opções para estabelecer como destino. Ou clicar aqui na tela, ou comando de voz. Estabelecer como destino. Estabelecendo novo destino. Aí ele já vai traçar a rota aí para a orientação o lugar de onde a rota gente quer será ir. iniciada neste momento. Vou cancelar a rota aqui rapidinho. Vamos continuar. Cancelar a rota. Foi mal. Você tem certeza que deseja cancelar a rota? Sim. Cancelando a rota. Pronto. Agora a gente vai continuar mostrando aqui como é o interior do carro. Só mais uma coisinha, Vitor. Aqui você tem uma parte de configuração onde você tem várias opções da parte de relógio, da exibição aqui sobre a tela, questão de brilho. Configuração em geral, né? Configuração do som, configuração do veículo, que na Limit ela tem aquele mesmo sistema de iluminação ambiente que vem no Fusion, então você configura várias cores, né? Azul, vermelho, verde, algumas tonalidades a mais. Configuração de câmera, modo manobrista, né? Você tem até uma parte aqui de rede sem fio, que você pode transformar seu carro num grande roteador de internet aqui. Então você tem uma infinitas possibilidades aqui dentro da multimídia. E lembrando que daqui a alguns anos aí vai estar chegando o Sync 3, que já foi anunciado com a Ford, porque esse aqui ele é feito em parceria com a Microsoft, tá? O próximo vai ser em parceria com a BlackBerry. Então falaram também que é um sistema que vai ser mais rápido do que esse, com algumas funções de pinça, né, que é aquela função para dar zoom. Vai ser uma coisa mais intuitiva, né? Tá mais completo, né? Isso. Mais fácil de navegar. Android Auto, né? E aqui a gente tem essa moldura que segue a linha que a gente tava comentando, esse prateado, botão de pisca-alerta. Vindo para baixo a gente tem os comandos de ar-condicionado. Aqui os airbags, né, indicação. Comando de som também. Comando de som aqui na esquerda, volume, é só apertar para desligar, para deixar o mudo. E aqui a gente tem a mudança de estação, temperatura. Aqui a gente também muda uma música, por exemplo, quando estiver no entretenimento. Compartimento aqui, né, Thiago? Para CD. Para CD, botão eject. E a gente tem uma tomada 12 volts e mais outra aqui, que é uma coisa que não é costume tá encontrando nos carros, duas tomadas. Tem mais um atrás aqui no. Tem outra atrás. E aqui para baixo, duas saídas USB
saída não, entrada, né? Isso. Uma entrada micro USB e um auxiliar. E aí você pode fazer a conexão com o seu dispositivo. Botão de sensor de estacionamento. Aqui, desligar ou ligar o controle de tração e estabilidade. E aqui, diferencial traseiro blocante, assistente de descida, mudança de tração, 4x4 reduzida. Aqui o câmbio de 6 marchas. Da 4x2 para 4x4 você pode fazer essa alteração até 120 km por hora. Em movimento. Isso. Agora a reduzida, obviamente, parar, neutro e engatar a reduzida. Freio de mão. É bem leve, né? Não é uma alavanca pesada. Bem tranquilo. E aqui a gente tem um compartimento bem fundo, dá pra guardar muita coisa. Esse compartimento aqui, ele é ventilado. Ele é ventilado através da temperatura do ar-condicionado. Vindo pra direita, lembrando que o painel aqui é todo em plástico, completamente rígido. Esse compartimentozinho aqui. O alerta de colisão aqui na frente. Ponta, que provavelmente você vai botar uma carteira, um celular. Aqui é saída de ar-condicionado, do mesmo jeito que tem na lateral do Thiago. Travamento e destravamento das portas. Puxador, uma tonalidade um pouco diferente do prateado. Vidro elétrico one-touch também, tanto para descer como para subir. E aqui o porta-luvas. Não é revestido, é tudo em plástico. Não tem iluminação, né, Thiago? Isso. Aqui ele é bem soltinho. Mas tem trava, né, também. Tem trava aqui. Com a chave. Aqui pra cima. Com espelho de iluminação, né? Isso. Luzes de cortesia. Porta-óculos, né? Iluminação. Sensores de alarme. Microfone do sistema Sync, né? Para se efetuar aí os comandos de voz ou telefonia. Retrovisor interno eletrocrômico. Tem um carro também bem espaçoso aqui no interior. Para quem vai atrás também. Eu andei um tempo atrás, sou grande, mas ainda sobrou um pouco de espaço. Para viajar é bem tranquilo. Então é isso aqui no interior, né, Thiago? Os 7 airbags, né? Comentei também. 2 frontais, 2 laterais, 2 cortinas, um de joelho aqui pro motorista. Então tem bastante airbag, bastante segurança aqui no interior do carro. Isso. Vários puxadores aqui, né? Puta merda, né? Então vamos dar um rolê aí e ver como é que o carro se comporta em movimento. Vamos lá. Agora chegou o momento de avaliar o carro na estrada. A gente vai fazer também uma parte de percurso off-road. Já estamos com o veículo há uns 2 dias. Vai dar para testar aí mais ou menos 500 km, conhecer como é a proposta do carro, como é que ele se comporta na estrada, fora da estrada, na cidade. O Thiago já está aqui ao volante. A gente está indo com sentido à Praia de Pipa, né, rodando. Isso. Essa aqui é a Ranger 2017 na versão Limited, que conta com motor 3.2, que rende 200 cavalos, entrando já a 3.000 giros, 47.9 kgfm de torque, entre 1.750 e 2.500. Então a gente já vê que a potência é entregue em baixa, né, Thiago? Você já tem esse recurso de alto torque com um giro baixo do motor, né? Ele dá uma estabilizada boa, né, nessa faixa aí. Para uma rodagem na estrada é o ideal para fazer ultrapassagem, né? Isso. A gente aqui tá na BR, né? Como o Vitor falou, sentido da Praia de Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, né? Nosso estado vizinho. É basicamente o mesmo percurso que a gente fez com a Toro, né? Isso. Pra quem ainda não viu o vídeo também, já tá no link aí em cima, é só clicar. Pode continuar, Thiago. E aí aqui na estrada a gente vai já mostrar pra vocês algumas tecnologias que foram acrescentadas nessa versão topo de linha. Alguns itens que vêm num carro top de linha da Ford, como o Fusion, né? Alerta de colisão, sistema de permanência de faixa, piloto automático adaptativo, alerta de colisão. Então tem muita coisa aí que foi acrescentada nesse carro, no pacote
de segurança e tecnologia, né, Vitor? Conforto também. Conforto. E o que nota de primeiro, obviamente, que você senta no carro para rodar na estrada, direção elétrica, que agora é de série, Thiago, dá para passar as impressões aí com mais precisão. Isso, com compensador de deriva, então ela poupa aquele esforço que o carro tem de estar saindo pouquinha coisa do trajeto que você faz, que aquilo ali acaba, né, fadigando o condutor do veículo, né? Então ele já tem esse recurso aí na direção elétrica que já poupa mais um esforço do condutor. E direção elétrica dispensa comentários. Agora, quando o carro tá parado, é que a gente fica de queixo caído num carro, numa picape, né? Você bate e assim ela já gira. É. Fica um carro bem leve mesmo para manobrar, mesmo se tratando de um carro grande. E aí tem bem pesado, que é quase 2.100 quilos mais ou menos. Então a gente vê que é um carro bem comprido, robusto, mas aqui a Ford trouxe itens de conforto que permitem uma condução bem tranquila, né, Thiago? A suspensão também foi refeita nessa geração do carro, que é basicamente um facelift, né? Ali em 2017 foi recalibrado, a gente sente que o carro está mais confortável, está mais firme rodando na estrada, está rolando menos, né? Quando você vai entrar numa curva, ele está mais agarrado. Dá pra dar uma demonstrada, né, Thiago? Já fazendo uma mudança de faixa. Isso, e também auxiliado pelos controles de estabilidade, tração, né? Os outros recursos do carro. O motor também ganhou novidade, né? Isso, sofreu algumas alterações. Não em termos de potência, nem torque, mas alguns itens do carro. Só uma seguradinha, Thiago. Mas ele ganhou mais eficiência, né? Ele alterou o turbo, alterou os sensores dos gases de exaustão, bicos injetores e válvulas também foram alterados. Então isso aí gera uma eficiência melhor no motor, na faixa de entre 15% a 17% de eficiência. Que é o que a gente sempre comenta nos vídeos, né? O mercado tá indo para esse momento e a gente vai ter que buscar eficiência a todo custo. Então a tendência é que os motores fiquem cada vez mais eficientes e também é possível que percam um pouco de cilindrada, né? Isso. Motores mais compactos, mas rendendo o que a gente já via anteriormente. A era do downsize está chegando aí, né? E principalmente essa questão de ser eficiente, de ter uma melhor, digamos assim, emissão de poluentes com relação à questão de ser um carro menos poluente, né? É um carro bem mais aproveitado em questão de motorização. Até porque a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos esses escândalos com relação à emissão de poluentes que tem gerado um desgaste enorme para algumas montadoras gigantes, né? É verdade. E aproveitando aqui, Thiago, tem um carro mais ali na frente. A gente vai pegar uma reta agora, dá para demonstrar algumas novidades tecnológicas aqui no interior do carro, né? Na estrada. Isso, vamos testar agora a questão do piloto automático adaptativo. Como é que ele funciona? Eu determino uma velocidade aqui vamos supor, a 120 por hora. Você escolhe a velocidade. Isso, você escolhe a velocidade. Eu vou botar aqui na faixa de 120 por hora. Determinei aqui. Aliás, vou colocar 130 porque o carro da frente está um pouco mais rápido também. E eu determino a distância que eu quero do carro. Não estou com o pé no freio nem no acelerador. O carro ele já reduziu aqui para a faixa de 80, porque o carro também da frente reduziu, tá? E ele fica mantendo essa distância, né? Eu posso diminuir essa distância do meu carro para o carro da frente, ó. Tudo controlado pelo volante. Tudo controlado pelo volante. Não estou acelerando nem com o pé no freio. Não estou interferindo em nada na eletrônica do carro. Então basicamente você vai ser guiado pelo carro da frente. Isso, com relação a essa questão de distância. De velocidade. E de velocidade. Então eu determinei 130 por hora, mas o carro da frente está indo a 100. Por isso que meu carro está indo a 100 também. A distância, tu determinou quanto? Eu determinei a menor distância. Então quando ele esticar, tu estica também? Meu carro estica também. Ou então quando eu ligar a seta e puxar o volante, ele já começa a acelerar gradativamente. Tá? Agora para você ver, a distância mínima é uma distância muito boa, é uma margem de segurança muito boa, tá? Então nós dois estamos a 100 por hora. Vou ligar a seta, não tô acelerando. Ele vai só. Porque eu determinei 130 por hora. Então meu carro vai acelerar até 130 e vai permanecer.
Ó, 130 cravado e tá mantendo os 130. Tá? É assim que funciona o piloto automático adaptativo. Se um carro entrar aqui na minha frente a 100 por hora, meu carro vai reduzir para 100 por hora e vai ficar mantendo a distância e a velocidade também, tá? Diminuir aqui. Dá pra gente mostrar agora com aquele carro o alerta de colisão, né, Thiago? Isso. Vamos chegar mais próximo a ele para utilizar aí. Fora isso, que o carro também conta com as tecnologias de anticapotamento, né? Isso. Controle adaptativo de carga, controle de oscilação de reboque. O nível de segurança não tenho o que comentar, é de carro de um segmento mais alto, né? O alerta de colisão, ele projeta uma luz aqui no painel e um bip, e ele também avisa aqui no computador de bordo sobre esse risco iminente de colisão, tá? Mais uma vez testando. Lembrando que ele só dá o alerta, ele não vai frear o carro automaticamente de forma alguma, mas é um alerta para você. Então assim, ele aproxima mais os discos, né, as pastilhas do disco de freio, já deixa pré-tensionado. Então no momento que você colocar o pé no freio, ele já vai tentar frear da melhor forma possível, utilizando toda a força, né? Até porque o carro também ele tem o assistente de frenagem de emergência. Ele joga a força máxima de frenagem na hora de uma emergência, né? Pode até não evitar o impacto, mas que tenta reduzir ao máximo a colisão, ele tenta, né? Minimiza, né? Isso, os danos. Ó, Thiago, a gente tem uma reta agora. Vamos fazer o teste de mudança de faixa. Sistema de permanência de faixa. Diminuir aqui um pouco. Sistema de permanência de faixa, a gente ativa ou desativa aqui na alavanca que dá seta, né, em farol alto. Então vou deixar ativo. Ele aqui também no computador de bordo, ele mostra as duas faixas, né, mostra o carro entre duas faixas. A partir do momento que o carro começa a sair gradativamente para um lado ou para o outro, ele tenta corrigir, ó. Jogou de volta, né? Já jogou de volta. Vou fazer de novo. Eu vou colocar o volante um pouquinho para a direita para ele ir gradativamente. Não tô com a mão no volante, tá? Ó, vou botar aqui. Ele tenta ir e ele sempre volta. Ele sempre tenta corrigir, tá? Quando esse sistema ele entra em função várias vezes, ele subentende que o motorista está cansado. Num espaço curto de tempo. Porque geralmente isso aí é um comportamento de que o motorista está meio sonolento, está cansado, né? Por isso que o carro está indo gradativamente para um lado ou para outro. Então aí o sistema ele fornece aqui um alerta de fadiga. Um alerta de fadiga, pedindo aí para o motorista parar, tomar um café, passar uma água no rosto e seguir viagem tranquilo. Então, de forma resumida, era o que a gente comentou ontem, Thiago. Essa versão Limited na linha 2017, ela tá fazendo jus ao que é pedido, né? O carro tá bem mais tecnológico, tem mais itens, recheado, questão de segurança, 7 airbags, né, também. De série em todas as versões da Ranger. Então a gente vê que é um carro que ganhou muita coisa aqui no interior. E para você fazer uma viagem, por exemplo, tá muito mais tranquilo, né? Tá bem silencioso o carro também, isolamento acústico deu uma melhorada. E porque assim também, né, Vitor, eu vejo muito pelo lado de que antes o pessoal de fato comprava uma picape para utilizar de fato para trabalho mesmo, para trabalho pesado, né? Forte. Isso, e assim, não tinha a mínima necessidade de o carro ser cheio de tecnologia, até porque há vários anos atrás também não se tinha esse nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Então assim, o público que compra um carro desse nas versões top de linha da Ranger, da Hilux, de qualquer outra picape do segmento, é justamente às vezes um pessoal que já sai de um sedã, né, na faixa de focos, difuso também. O público de uma picape é o pessoal de maior idade já, né? Não é um público muito jovem. Então você já vai ter um
uma sequência de carros, já vai ter tido um sedã, por exemplo, já vai ter conhecido muito carro. Tem um histórico na vida. Já vai ter um histórico até o ponto de você chegar para comprar uma picape. Eu, por exemplo, não faz muito o meu estilo de carro. O Thiago já gosta mais um pouco. Mas eu, na minha idade agora, jamais teria uma picape. Talvez quando eu tivesse mais velho, uma casa no campo, uma fazenda, né, aí poderia ser meu carro. Então, como o Thiago estava falando, o cara que compra uma picape já tem um histórico, né? Antigamente não se tinha a mínima necessidade de uma picape ter uma central multimídia, ter um GPS, ter câmera de ré, sensor de estacionamento, porque era um carro que era para trabalho. Então o dono não se preocupava em ter esse tipo de perfumaria, como a gente chama, de mimo, né, dentro do carro. É verdade. Então a gente deu uma explanada em basicamente tudo aqui. Falta falar só do consumo. A gente vai até a Pipa, vai fazer um trajeto off-road, vai falar como é o comportamento do carro, vai mostrar teste de tração, falar do diferencial blocante traseiro, né, Thiago? Isso. Tem várias tecnologias aí na parte de off-road que ele auxilia. Você consegue configurar até na faixa de uns 8 modos diferentes, utilizando os tipos de tração, de diferencial, né, desligando, ligando controle de tração, HDC, tudo, capacidade de imersão do carro, são 80 centímetros. Então, a gente vai até o off-road. Na volta, quando estiver voltando para João Pessoa, a gente fala sobre o consumo. Vamos lá, né, Thiago? Vamos lá, galera. E agora, Thiago, chegou a hora de botar a picape raça forte para encarar um trajeto off-road. Não é um trajeto tão pesado, mas é bem esburacado. A gente vai sentir o comportamento da suspensão. A gente tá aqui num... Só respeitar o ciclista. Ele provavelmente tá mais cansado que... do que a gente. E nesse calor que tá. Vamos colocar... A gente tá pegando agora um trajeto entre Barra do Cunhaú e a Praia de Pipa. Não sei exatamente o nome do local aqui. Mesmo trajeto que a gente fez com o ator. De Capitão, foi. Tração tá 4x2 ainda. 4x2 ainda. Dá pra sentir bem a suspensão. Ela não é independente nas 4 rodas, é só na dianteira aquela McPherson. Mas o acerto tá passando bem conforto aqui. Colocar no 4x4 pra gente ver como é que ela se sai. Areia, né, Thiago? Aqui. Isso, um pouquinho de areia. Fofo. É fofo, é fofo. Mais nada que ela não passa. Aqui tem um ponto bem alto. Terreno mais seco. Mais acidentado também. E usando um carro como esse, Thiago, a gente testou recentemente a Tour aqui e viu que ela passava também, mas com uma picape de um porte maior é outra coisa, né? E outro, o terreno tá bem mais esburacado do que quando a gente veio com a Tour. Tá mais seco também a areia. Tinha tanta areia fofa assim, não. Bom mesmo aqui é a vista. 4x4 normal ainda, tá? Não tá na reduzida. Olha o medo de passar direto. Ele tá passando aqui numa inclinaçãozinha lateral que ela tem capacidade de passar até 45 graus de inclinação. Pronto, daqui pra frente acho que é mais cascalho fica do mais que... cascalho, fica mais esburacado também, ó. Aqui tem um trajeto bem acidentado, dá pra ver no Aí vídeo. aqui a gente pode usar o HDC, né? Controle de descida. Que ele já ela vai freando automaticamente, de acordo com o que você controlar aqui no piloto automático.
Isso é bom pra quem não tem o costume de fazer, pegar alguma ladeira, né, Thiago? Pra não descer aqui, porque como tá muito buraco, pra você não dar aquela pancada também, sair quicando com o carro. Pronto, aqui que eu já cheguei no final. Desativo. Vamos seguir caminho. Acho que deu pra sentir, né, Thiago? O comportamento da suspensão. Nada que desagrade. Eu, como passageiro, também senti aqui. Eu fico mais solto, obviamente. O Thiago tá agarrado no volante. Mas não senti muito chacoalhado, não. Se comparar com outras picapes, ela tá bem acertadinha. Tem umas que só conseguem ficar um pouco mais macia, ou na realidade menos dura, quando você entope ela de peso, né? Você enche de peso o carro. Se deixar leve, parece um liquidificador. Fica quem vai atrás direto. Vai quicando. Então é isso. A gente vai deixando o off-road por aqui. Vamos pegar o computador de bordo, zerar o consumo para fazer o trajeto voltando e falar para vocês como é que é o comportamento econômico dela na estrada, né, Thiago? Isso, vamos ver como ela se sai com essas mudanças que tiveram no motor. A gente vai ver o consumo do carro aí na estrada, no trajeto de volta para casa. Vamos lá. E agora a gente já está pegando o trajeto para casa, depois dos quase 600 km que a gente rodou entre ontem e hoje com a Ranger. E como prometido no começo do vídeo, vamos falar para vocês como é que tá o consumo do carro. Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. A informação que passa aqui é um pouco diferente, tá? Ele não passa direto a média, não. Ele tá dando aqui 10,6 litros para cada 100 km. Isso aí vai dar na faixa aí de uns 9,3, 9,4. Lembrando que é um percurso misto que a gente fez, né? Cidade, off-road, estrada, né? Então eu considero um consumo muito bom, com uma média muito boa, para um motor 3.2, 5 cilindros, 200 cavalos. É um consumo bom mesmo. Tá bem econômico o carro. 10 km com litro, né? Isso. Basicamente, 9.4. Isso é porque a gente pegou um trajeto forçando mais o motor. É um trajeto misto, como o Thiago falou. Mas é consideravelmente bom. E olha que a gente ainda deu umas pisadas a mais no carro também. E ele conseguiu fazer essa média, né? Mas para quem não utiliza muito para essa questão de off-road, né? Para um trajeto mais fora de estrada, acredito que essa média aí deva aumentar mais um pouco também. É verdade. Eu acho que também isso aí se deve, né? Aquelas questões, aquelas alterações que a gente comentou mais no começo do vídeo sobre as alterações que o motor sofreu, né? E vai do pé de cada um também, né? Como você vai estar operando o acelerador. Então é basicamente isso, né, Thiago? Isso. Nossas impressões sobre o carro. Queremos agradecer mais uma vez a Ford Cavalcante Primo, que liberou o veículo pra gente. Agradecer também a todo mundo que está assistindo ao vídeo. Mais um vídeo longo nosso, também bem completo, mostrando tudo. Quem gostou mesmo, clica aí embaixo no botão gostei. Compartilhe com os amigos. Fiquem à vontade para deixar um comentário aí, né, Thiago? Nos siga aí também no Snapchat, no Instagram. @CarangosPB, é só buscar lá nas redes sociais, a gente tá em quase todas. Rápido. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, galera, abraço.